O silêncio era quase palpável naquela noite, exceto pelo som abafado de risadas que escapavam do quarto no final do corredor. Meu coração acelerou. Era o quarto de hóspedes, aquele que raramente usávamos. Isso é impossível, pensei, mas uma inquietação incontrolável me empurrava a dar o próximo passo. Ao girar a maçaneta devagar, minha respiração ficou presa na garganta. Ali estavam eles, Daniel, meu marido há 6 anos, e Clara, minha irmã gêmea. Por um instante, minha mente congelou. Meu cérebro se recusava a interpretar a cena diante de mim. Eles estavam próximos demais, a luz baixa criando um halo quase cúmplice ao redor deles. Daniel tinha as mãos no rosto dela, como se estivesse contando um segredo, mas os olhos de Clara encontraram os meus antes que ele se virasse. Ela não tentou esconder o sorriso. Um sorriso frio e calculado. Flashbacks do passado surgiram como uma tempestade. Lembrei-me de como Clara sempre brincava sobre dividir tudo comigo, desde roupas até conquistas. Mas aquilo ultrapassava qualquer limite. Minhas pernas tremeram, e as palavras ficaram presas na garganta. Isso não é o que parece, Isabela, começou Daniel, sua voz um pouco trêmula, mas a convicção falhando a cada palavra. Não é. Minha própria voz soou como a de uma estranha. Eu não sabia se queria ouvir uma explicação ou gritar. Clara inclinou-se casualmente contra o sofá. Talvez fosse melhor você se acalmar antes de tirar conclusões precipitadas. E foi nesse momento que percebi, Clara não estava tentando disfarçar. Ela queria que eu os visse juntos. Ela queria que doesse. A rivalidade entre Clara e eu não era novidade, mas jamais imaginei que ela pudesse me atingir tão profundamente. Desde crianças, tudo parecia um jogo para Clara, e eu era sua peça favorita. Era como se a felicidade dela dependesse de tirar algo de mim. Mas, enquanto ela prosperava no caos, eu sempre fui a pacificadora. Quando éramos adolescentes, Clara roubou minha primeira paixão. Ele nunca soube que eu existia de verdade, porque Clara fez questão de monopolizar sua atenção. É só uma diversão, Isa, ela disse na época, com um sorriso travesso. Diversão para ela, humilhação para mim. Mesmo assim, tentei perdoá-la. Ela era minha irmã gêmea, minha outra metade, não era? Daniel, no entanto, parecia diferente. Quando o conheci, ele me fez sentir especial de uma forma que ninguém mais havia conseguido. Ele era atencioso, compreensivo, e sempre dizia que adorava a maneira como eu enxergava o mundo. Durante anos, fui cega à forma como Clara o observava nas reuniões de família, com olhos que eram ao mesmo tempo calculistas e desafiadores. Você sabia que, tecnicamente, Daniel me conheceu primeiro? Clara comentou uma vez, casualmente, enquanto tomávamos vinho na varanda. Ele só não sabia que éramos gêmeas. Acho que você teve sorte de ser a segunda a entrar na sala. Na época, ri, achando que era mais uma provocação inofensiva. Agora, aquela memória doía como uma faca cravada na minha mente. Quantos outros momentos haviam sido sinais de algo maior? E por que, em tantos anos, eu nunca fui capaz de ver Clara como a ameaça que ela realmente era? A noite em que os peguei juntos parecia ainda mais cruel à luz dessas lembranças. Eu não sabia o que doía mais, a traição de Daniel ou a constatação de que Clara havia vencido mais uma vez. Mas desta vez, algo dentro de mim começou a mudar. Eu estava cansada de ser a vítima. Na manhã seguinte, quando desci para o café, Clara estava na cozinha, agindo como se nada tivesse acontecido. Daniel não estava à vista, mas ela me lançou um olhar de superioridade que fez meu estômago revirar. Dormiu bem, Isa? Perguntou, com uma falsa doçura que me deu vontade de gritar. Mas ao invés disso, sorri de volta. Um sorriso frio e controlado. Se Clara queria um jogo, dessa vez eu estava disposta a jogar. Naquele mesmo dia, enquanto Clara se esbaldava no sofá como se estivesse em sua própria casa, decidi que precisava de respostas. Não apenas sobre o que acontecia entre ela e Daniel, mas também sobre o que Clara realmente pensava de mim durante todos esses anos. Era impossível entender como uma irmã poderia ser tão cruel sem um motivo profundo.
Foi então que me lembrei de algo. No nosso antigo quarto de infância, havia um diário que Clara guardava com zelo quase obsessivo. Nunca me permitiu lê-lo, mas, uma vez, disse rindo, se você soubesse o que está aqui, Isa, nunca mais olharia para mim do mesmo jeito. Aquilo havia ficado guardado em um canto da minha mente, mas agora parecia a peça que faltava. Fui até a casa dos meus pais naquela tarde, usando uma desculpa qualquer sobre querer rever alguns objetos da infância. Meu pai, sempre distraído, mal notou quando pedi as chaves do antigo quarto. Assim que entrei, o cheiro familiar me envolveu, e memórias da infância surgiram. Clara e eu dividíamos tudo naquele espaço. Ou quase tudo. O diário estava exatamente onde imaginei, escondido em uma gaveta falsa do velho baú de madeira. Pegá-lo foi fácil, difícil foi abrir as primeiras páginas sem sentir que estava violando um pacto silencioso entre nós. Mas as palavras de Clara na noite anterior ecoavam na minha cabeça, melhor você se acalmar antes de tirar conclusões precipitadas. As primeiras páginas pareciam inocentes, relatos comuns de uma adolescente. Mas então, algo começou a mudar. Em uma entrada de alguns anos atrás, Clara escreveu: Isabela sempre teve tudo. Ela finge que não percebe, mas sempre foi a favorita, a boazinha. Se ao menos ela soubesse o quanto me dói ser invisível para as pessoas que mais importam. Mas não vou deixar isso continuar assim. Um dia, ela vai entender como é perder algo importante. A tensão em meu peito aumentou enquanto eu virava página após página. Clara estava profundamente magoada, mas, ao invés de confrontar isso, parecia ter transformado sua dor em uma arma contra mim. As entradas seguintes eram ainda mais perturbadoras, relatos de momentos em que ela havia, deliberadamente, manipulado situações para me fazer fracassar. Ela até mesmo mencionava Daniel. Ele é tão fácil de enganar. Não sei se quero tirá-lo de Isa porque gosto dele ou porque sei que ela ficaria devastada. Talvez os dois. Fechei o diário com as mãos tremendo. Aquilo era mais do que uma traição, era uma conspiração de anos, um jogo que eu nunca soube que estava jogando. Mas, agora, eu sabia. Quando voltei para casa, Clara estava sentada na sala com Daniel, rindo de algo que só eles entendiam. Mas ao me ver, ela ficou séria. Pela primeira vez, senti que tinha o controle da situação. Temos muito o que conversar, não acha, Clara? Disse, segurando o diário à vista dela. Seu rosto perdeu toda a cor. O silêncio na sala era tão espesso que parecia uma barreira entre nós. Clara olhava para o diário em minhas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Daniel, por outro lado, parecia confuso, seus olhos saltando de mim para ela. Não esperei que nenhum dos dois falasse primeiro. É engraçado como você sempre consegue transformar dor em espetáculo, não é, Clara? Comecei, segurando o diário firme. Você achou que eu nunca descobriria? Não sei do que você está falando, Isa, disse Clara, sua voz vacilando pela primeira vez. Joguei o diário no sofá, bem entre ela e Daniel. Então por que você não lê em voz alta? Por que não conta para ele porque você realmente o quis? Daniel franziu o senho e pegou o diário antes que Clara pudesse impedi-lo. Ele começou a ler, e vi sua expressão mudar de confusão para incredulidade, depois para raiva. Isso é verdade, Clara? Ele perguntou, sua voz baixa e carregada de tensão. Clara deu um sorriso que era ao mesmo tempo desesperado e desafiador. Você não entende, Daniel. Sempre foi sobre Isa. Ela teve tudo. Eu só queria algo para mim. Algo para você? Repliquei, dando um passo à frente. Você nunca quis algo. Você quis tudo. E, se não pudesse ter, destruiria qualquer coisa que fosse importante para mim. Daniel passou as mãos pelo rosto, como se quisesse apagar o que acabará de descobrir. Então, tudo isso, ele olhou para Clara, e depois para mim. Era um jogo para você? Eu era só uma peça? Não foi só isso, respondeu Clara, quase implorando. Eu me apaixonei por você. Mas sua voz traiu o que ela realmente sentia.
Não havia arrependimento ali, só frustração por ter sido descoberta. Fiquei de pé ao lado de Daniel, que ainda parecia em choque. Você teve anos para contar a verdade, Clara. Mas, ao invés disso, escolheu me trair. Ela se levantou do sofá com um ar de derrota misturado à mesma raiva de sempre. Talvez seja você que não entende, Isa. Eu sempre fui a sombra, e você? Você é sempre a vítima perfeita. Talvez eu tenha sido a sombra, Clara. Abaixei o tom da voz, me aproximando dela. Mas agora, é a sua vez de entender como é ser deixada para trás. Clara olhou para mim, finalmente sem palavras. Peguei o diário e me virei para Daniel. Você tem escolhas a fazer, Daniel. E eu também. Saí da sala sem olhar para trás, meu coração batendo como nunca. Eu sabia que o final dessa história ainda não estava escrito, mas, pela primeira vez, eu era quem segurava a caneta. Os dias que se seguiram ao confronto foram cheios de silêncio e incertezas. Clara desapareceu, deixando apenas uma mensagem fria para nossos pais: preciso de um tempo. Volto quando estiver pronta. Quanto a Daniel, ele ficou na casa, mas o espaço entre nós era insuportavelmente vazio. Eu sabia que não podíamos continuar daquele jeito. Uma semana depois, enquanto arrumava a casa, encontrei algo que mudaria tudo. Era um envelope amarelado, escondido no fundo de uma gaveta de Daniel. No canto direito, reconheci a caligrafia de Clara, mas o destinatário era Daniel. Minha curiosidade, combinada com o direito que senti de buscar respostas, me fez abrir a carta. Daniel. Não sei como dizer isso sem parecer cruel, mas sinto que você precisa saber. Isabela nunca foi a pessoa que você acha que é. Ela sempre escondeu segredos, e um deles pode mudar tudo o que você sente por ela. Pergunte a ela sobre aquele verão, anos atrás, antes de você a conhecer. Pergunte sobre o homem que ela perdeu, e por que eu sempre fui a que teve que consertar os pedaços dela depois. Talvez você veja que Isa não é tão inocente quanto parece. A carta terminou com um rabisco mal feito, como se Clara tivesse hesitado antes de assinar. Senti um peso frio no estômago. Clara não estava apenas me atacando agora, ela estava mexendo com memórias que eu enterrei há muito tempo. Daniel entrou na sala enquanto eu lia a carta, e quando viu o envelope em minhas mãos, franziu o senho. O que é isso? Respirei fundo e entreguei a carta a ele. Enquanto lia, observei sua expressão mudar de curiosidade para algo que eu só podia descrever como desconfiança. É verdade? Perguntou ele, erguendo os olhos para mim. Sobre esse homem? Engoli em seco. Havia coisas do meu passado que eu nunca compartilhei com Daniel, não por querer enganá-lo, mas porque eram feridas que preferi manter fechadas. E agora Clara havia as arrancado de mim. Houve alguém, sim, admiti, finalmente. Antes de você, eu estava noiva. Ele morreu em um acidente. Daniel pareceu confuso. Por que você nunca me contou isso? Porque não fazia sentido trazer isso para o nosso relacionamento, respondi, sentindo as lágrimas se acumularem. Clara sabia como isso me destruiu, e ela cuidou de mim na época, mas ela sempre usou isso contra mim. Como uma arma. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele disse: Clara mencionou que havia segredos. Eu só não sabia que eram tão profundos. O único segredo aqui é o quanto Clara manipula tudo e todos ao seu redor, rebati, minha voz ficando mais firme. A questão é, você acredita nela ou em mim? Daniel olhou para mim, mas sua resposta não veio imediatamente. E isso, mais do que qualquer outra coisa, fez meu coração vacilar. O silêncio entre Daniel e eu continuava a crescer, um abismo que eu não sabia se podia atravessar. Mas, mesmo nesse silêncio, sentia que algo estava prestes a acontecer. E aconteceu, na forma de Clara, que voltou à casa uma semana depois do confronto, carregando o olhar de quem tinha planejado cada passo. Ela entrou como se nada tivesse acontecido, com a mesma autoconfiança gelada de sempre. Acho que está na hora de resolvermos isso de uma vez por todas, não é, Isa? Disse, olhando diretamente para mim,
ignorando completamente Daniel. Não tenho nada para resolver com você, Clara, respondi, tentando soar firme. Mas ela apenas sorriu e colocou um envelope sobre a mesa. Eu acho que tem. Daniel pegou o envelope antes que eu pudesse, e vi seus olhos arregalarem enquanto lia o conteúdo. Isso é verdade, Isa? Ele perguntou, virando-se para mim, sua voz cheia de incredulidade. Peguei o papel de suas mãos e comecei a ler. Era um contrato de doação assinado por minha mãe, anos atrás, transferindo a maior parte de sua herança para mim. Algo que eu não sabia. Clara, no entanto, sabia, e a dor transbordava em suas palavras. Você sempre foi a favorita, Isa, disse ela, sua voz finalmente carregada de emoção genuína. Enquanto eu lutava para ser notada, você já tinha tudo entregue de bandeja. Até mesmo o Daniel. Isso não tem nada a ver com você, Clara. Explodi, finalmente perdendo a paciência. Eu não pedi isso. Eu não escolhi ser a favorita. Mas você aceitou tudo, não é? Ela deu um passo à frente. Você deixou que eu fosse reduzida a nada enquanto brilhava no centro de tudo. Daniel parecia perdido, dividido entre nossas palavras. Eu sabia que Clara tinha jogado sua última cartada, a dor acumulada de anos, finalmente exposta como uma ferida aberta. Mas, naquele momento, percebi algo, nada que eu dissesse ou fizesse mudaria quem Clara era. Sabe o que é engraçado, Clara? Disse, minha voz fria. Você sempre se achou a vítima, mas, no fundo, você é tão egoísta quanto a pessoa que diz que eu sou. Você nunca quis igualdade, você queria me destruir. Clara me olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando minhas palavras. Depois, deu um sorriso triste. Talvez você esteja certa. Mas, agora, pelo menos todos sabem a verdade. Ela saiu antes que eu pudesse responder, deixando Daniel e eu sozinhos. O silêncio era pesado, e eu sabia que a relação entre nós nunca mais seria a mesma. Eu preciso de um tempo, Isa, disse ele, finalmente. Não é só sobre Clara. É sobre tudo. E, com isso, ele também saiu, me deixando sozinha para encarar os cacos de minha vida. Depois que Daniel e Clara saíram, fiquei sozinha com meus pensamentos. A solidão era avassaladora, mas também trouxe clareza. Pela primeira vez em anos, comecei a me perguntar se eu realmente conhecia a história da minha própria família. Algo em Clara parecia quebrado, e não era só a rivalidade comigo. Era mais profundo, uma dor que talvez eu nunca tivesse compreendido de verdade. Decidi revisitar o diário de Clara, procurando por qualquer pista que pudesse lançar luz sobre os segredos que ela carregava. Uma página específica chamou minha atenção. Era de anos atrás, na época em que perdemos nossa mãe. Mamãe sempre disse que éramos iguais, mas nunca nos tratou assim. Isa era a doce, a perfeita, a que fazia tudo certo. Eu era a decepção ambulante. Quando contei sobre o que aconteceu aquele verão, ela nem quis ouvir. Disse que era melhor deixar para trás, que Isa nunca precisaria saber. Mas eu sei que, se ela soubesse, isso mudaria tudo. A entrada estava incompleta, mas era suficiente para despertar uma memória que eu havia enterrado. Lembrei-me daquele verão mencionado por Clara. Mamãe parecia mais distante do que nunca, e Clara passou semanas trancada no quarto, recusando-se a falar comigo ou com qualquer outra pessoa. Na época, achei que era apenas uma de suas fases, mas agora percebia que algo maior estava escondido ali. Resolvi procurar respostas. Liguei para meu pai, que, como sempre, parecia distraído ao telefone. Mas quando mencionei aquele verão e Clara, sua voz ficou tensa. O que exatamente você quer saber, Isa? Perguntou ele, depois de um longo silêncio. A verdade, pai. A verdade sobre Clara e sobre o que aconteceu com nossa família. Outro silêncio se seguiu antes que ele finalmente falasse. Sua mãe sempre quis proteger vocês. Quando Clara disse que tinha sido machucada por alguém próximo, sua mãe achou que seria melhor manter isso enterrado. Para evitar mais dor. Meu coração parou por um momento.
Machucada como? Por quem? Ela nunca disse exatamente quem, mas eu sei que foi alguém da nossa confiança. Sua mãe achava que, se Clara falasse disso, destruiria a família inteira. A revelação me deixou sem ar. Tudo fazia sentido agora, a raiva de Clara, sua sensação de ser ignorada, sua necessidade de controle. Ela não queria apenas me ferir, ela queria ser vista, ser ouvida. Naquela noite, escrevi uma mensagem para Clara. Ela não respondeu, mas eu sabia que precisávamos nos encontrar novamente. Não para confrontos, mas para um entendimento que demorará anos para chegar. Marquei com Clara no café onde costumávamos ir quando éramos adolescentes. Era um lugar pequeno, com mesas de madeira desgastada e um aroma de café fresco que me transportava para dias mais simples, antes de tudo se complicar. Ela chegou atrasada, como sempre fazia, mas, dessa vez, seu semblante estava diferente. Menos desafiador. Mais cauteloso. O que você quer, Isa? Perguntou, sentando-se à minha frente. Respirei fundo antes de responder. Quero entender, Clara. Quero saber o que realmente aconteceu com você e por que isso nos trouxe até aqui. Ela olhou para mim com um misto de surpresa e desconfiança. E você acha que, depois de tudo, merece ouvir a minha história? Eu não sei se mereço, admiti. Mas eu quero tentar. Clara desviou o olhar, fixando-se na xícara de café à sua frente. Você sabe o que é ser ignorada, Isa? Não só por um dia ou uma semana, mas por anos. Sentir que, mesmo quando grita, ninguém ouve. Não, Clara, eu não sei, respondi com honestidade. Mas estou ouvindo agora. Ela suspirou, e por um momento achei que ela se levantaria e fosse embora. Mas então, começou a falar. Quando tínhamos 17 anos, aquele verão. Eu contei para a mamãe que alguém que confiávamos tinha feito algo horrível comigo. Achei que ela iria me proteger, que acreditaria em mim. Mas tudo o que ela fez foi me dizer para esquecer, para seguir em frente. Porque falar disso destruiria a família. Minha garganta se apertou, mas eu a deixei continuar. Eu tentei esquecer. Tentei enterrar. Mas cada vez que você era elogiada, cada vez que nossos pais te olhavam como se você fosse perfeita, eu me lembrava de como eu era descartável. Como, mesmo quando pedi ajuda, ninguém se importou. Ela parou, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. E aí veio você e Daniel. Ele era tão bom, tão diferente de tudo o que eu conhecia. E, por um momento, achei que, se o tivesse, talvez pudesse roubar um pouco da sua luz. Eu queria dizer algo, mas as palavras não vieram. Finalmente, toquei sua mão, e ela não recuou. Clara, eu sinto muito. Por tudo. Eu deveria ter percebido antes. Mas eu quero fazer as coisas certas agora, se você me deixar. Ela riu, um som rouco e cheio de amargura. Não sei se dá para consertar tudo isso, Isa. Mas, obrigada por tentar. Naquele momento, percebi que talvez não houvesse um final perfeito para nós. Mas, pela primeira vez em anos, Clara não parecia minha inimiga. As semanas após o encontro com Clara foram uma mistura de silêncio e reconstrução. Não era como se tudo tivesse se resolvido magicamente entre nós, mas, pela primeira vez, parecia haver um fio de compreensão. Clara e eu nos falávamos de vez em quando, sem recriminações, apenas trocando pequenas notícias, como se estivéssemos aprendendo a nos conhecer de novo. Quanto a Daniel, seu silêncio era o mais doloroso. Ele havia saído da casa logo depois do confronto com Clara e, desde então, não me procurara. Eu sabia que sua partida era inevitável, mas isso não tornava a ausência menos pesada. Algumas noites, eu me pegava olhando para o lugar vazio na cama, imaginando se ele também sentia falta de tudo o que havíamos construído. Mas, aos poucos, comecei a me reerguer. Encontrei uma terapeuta e comecei a desenterrar não apenas os segredos da minha família, mas também as verdades sobre mim mesma. Percebi que, durante anos, eu havia carregado um peso que não era meu,
tentando equilibrar a perfeição que todos esperavam de mim e ignorando as feridas invisíveis que ela causava. Uma manhã, enquanto reorganizava o sótão, encontrei uma caixa de cartas antigas da minha mãe. Entre as correspondências, havia uma carta que nunca foi enviada, endereçada a Clara. Minha querida Clara. Sei que você sente que eu falhei com você, e talvez tenha razão. O que aconteceu foi um erro meu, um erro que tentei corrigir da pior maneira possível, fingindo que não existia. Espero que, um dia, você possa me perdoar por não ter sido a mãe que você precisava naquele momento. Eu só queria proteger você e sua irmã, mas acho que acabei prejudicando as duas. Amo você mais do que consigo expressar, mesmo quando não sei como demonstrar. Levei a carta para Clara naquela mesma tarde. Ela leu em silêncio, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava o papel. Quando terminou, olhou para mim com lágrimas nos olhos. Por que ela nunca me deu isso? Perguntou. Talvez ela tenha tentado, mas não sabia como, respondi. Mas acho que ela queria que você soubesse disso, de alguma forma. Ela assentiu lentamente, dobrando a carta com cuidado e guardando-a no bolso. Nos meses seguintes, Clara e eu reconstruímos nossa relação aos poucos. Não éramos as mesmas irmãs que brincavam no quintal, mas estávamos aprendendo a ser algo novo. Algo mais verdadeiro. Quanto a mim, decidi que era hora de começar de novo. Pedi transferência no trabalho e me mudei para outra cidade, longe da casa que carregava tantos fantasmas. No último dia, antes de fechar a porta pela última vez, recebi uma mensagem de Daniel. Espero que esteja bem, Isa. Eu também estou tentando recomeçar. Quem sabe um dia nossas jornadas se cruzem novamente. Sorri e guardei o celular no bolso. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o passado estava, finalmente, onde pertencia, para trás. 5 anos depois, minha vida havia mudado completamente. A cidade nova me trouxe paz e oportunidades para recomeçar. Trabalhar como professora em uma pequena escola local me mostrou que a simplicidade pode ser um remédio poderoso. Mas, acima de tudo, me deu a chance de construir algo próprio, longe das sombras do passado. Minha relação com Clara era mais forte do que nunca, embora ainda carregasse cicatrizes. Visitávamos-nos regularmente, e, aos poucos, fui percebendo que ela também estava mudando. Começar a fazer terapia logo depois do nosso reencontro e, por mais que ainda houvesse momentos de tensão, sentia que a raiva em seus olhos havia se transformado em algo mais suave, quase sereno. Num domingo ensolarado, Clara me convidou para almoçar em sua casa. Cheguei cedo, ajudando-a na cozinha enquanto conversávamos sobre trivialidades. Quando o cheiro de molho caseiro tomou conta do ambiente, Clara finalmente quebrou o silêncio com algo inesperado. Lembra daquela carta da mamãe? Perguntou ela, mexendo a panela com cuidado. Assenti, lembrando claramente da mensagem que havia aberto uma porta para nossa reconciliação. Eu a li tantas vezes que decorei cada palavra. Foi a coisa que me fez querer mudar, sabe? Por anos, achei que ninguém nunca se importou de verdade comigo. Mas, de algum jeito estranho, aquela carta provou que ela tentou. Ela se importava, Clara. Ela só não sabia como lidar com tudo. Clara me olhou com um sorriso pequeno, mas sincero. E você, Isa? Você me deu algo que eu não esperava, outra chance. O almoço foi leve e descontraído, um contraste com todas as refeições tensas que tínhamos compartilhado no passado. Quando saí da casa dela, sentia que finalmente havíamos encontrado um equilíbrio. Não éramos perfeitas, mas éramos irmãs. E isso era suficiente. Alguns meses depois, enquanto lia um livro na varanda do meu apartamento, recebi um e-mail inesperado. Era de Daniel. Olá, Isa. Estava pensando em você hoje e me perguntei como está sua vida. Eu também estou recomeçando, e, embora ainda tenha muito a descobrir, sinto que o peso do passado não me prende mais. Espero que você também tenha encontrado a liberdade que procurava. Quem sabe nossos caminhos se cruzem um dia, sem as sombras do que deixamos para trás. Com carinho. Daniel. Sorri ao terminar de ler.
Não respondi imediatamente, mas sabia que aquele capítulo da minha vida não estava completamente fechado. Talvez um dia, em outro tempo, nossas histórias se cruzassem novamente. Por enquanto, eu estava em paz.